E eu tô aqui mais um vídeo para a gente falar sobre as aplicações de funções em frações não, desculpa, em gráficos, beleza? Aqui a gente especificamente falando de cinemática, ok? Vou escrever aqui em cima, cinemática. Coloquei em preto hoje porque eu achei mais legal, beleza? Cinemática. E a gente vai usar esse gráfico aqui, esse exemplo aqui. Quando você bate o olho de novo, você não tira informação nenhuma de cabeça, mas você tem três valores aqui, né? Esses três valores, eles em si são muito importantes, porque a partir daqui a gente consegue fazer quase tudo sobre formas, né? Quando a gente olha um gráfico desse, que tem uma tangente, ou 5 e etc, o 7, ou qualquer outros valores, a gente tem que primeiro usar a imaginação para conseguir traçar um triângulo nisso aqui. Quantos triângulos a gente consegue enxergar aqui, né? Olha, deixa eu passar uma marcação aqui, ó, de vermelho mesmo. A gente consegue enxergar um... Opa, deixa eu diminuir a grossura. Um triângulo aqui, né? Concorda? Tem, consequentemente, né? Um triângulo aqui, né? São dois triângulos, né? Acho que esses dois triângulos são inúteis. Esses dois triângulos aqui de baixo são inúteis, mas esse aqui e esse aqui, esse aqui e esse aqui são muito importantes, né? Mas hoje a gente vai falar exclusivamente desse triângulo aqui, ó. Beleza? Deixa eu tirar do traçado aqui, ó. Esse triângulo aqui. Beleza? Esse triângulo aqui é o que a gente vai usar. Então, toda vez que você for fazer um exercício de gráficos que envolva função, cinemática, tenta olhar e procurar onde está o triângulo do bagulho, porque sempre tem que ter alguma coisa ali. Se você é o cara ali das piadinhas, lá ele, não sei o que lá, de piadinha de sexo, você vai com certeza vai tirar isso aqui de letra, você vai achar alguma merda, alguma porra de um triângulo em algum lugar aqui, com certeza. Eu não duvide disso, eu não duvido, você também não deveria. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Se, por exemplo, eu pedisse a aceleração dessa reta, né, que a gente encontra aqui. Como que a gente faria, né? Então vamos por partes, né? Como que a gente descobre a aceleração? A gente falou na última aula não, na primeira aula, né, sobre funções. Minto, na última aula mesmo, é verdade. Que a gente falou sobre funções, e a gente falou sobre aceleração, né? Aqui no caso, né, a nossa aceleração, ela é a tangente, tá vendo? Essa parte aqui é a tangente. Eu não sei se você se lembra disso, mas essa aqui é a tangente, ó. Essa aqui é a tangente. Escrevi hoje um pouquinho. Nossa, não vou escrever não. Vou colocar assim. T de tangente. Isso aqui é a tangente. Beleza? Certo? Ok? Opa, que eu apaguei aqui. Vou colocar de novo. Essa aqui é a tangente. Certo? E essa tangente, ela se correlaciona com a aceleração, né? E que, consequentemente, é o gama, né? Que aqui a gente vai estar abordando como gama. Então, que conclusão que a gente chega, né? A tangente é igual, né? É numericamente proporcional ao gama, certo? Que é numericamente proporcional à aceleração, ok? Vamos colocar aqui também, numericamente proporcional. Então, essa equação aqui a gente abordou ela também, mas a gente abordou ela sem o gama, mas com aceleração, com A aqui no lugar, né? Para começo de conversa, a gente tem que saber qual que é a nossa aceleração, né? A nossa aceleração, como é com gama e o da tangente, vamos descobrir ela aqui, ó. A gente tem 5, 3 e 7, né? Vamos começar a substituir esses valores com base no que a gente aprendeu na última aula. A gente falou sobre isso. Espero que você se lembre. Vou fazer em branco aqui do lado, ó. A equação que a gente vai usar é aquela ali em cima, ó, essa primeira. Que no caso é a aceleração igual a posição, né? S de espaço, né? Space, né? Menos S0 dividido por t de tempo menos tempo zero, beleza? É essa equação que a gente vai usar. Então vamos destrinchar isso aqui. Espaço é a posição, né? Posição
final, assim, vamos colocar como isso, e a posição 0, né? Onde que está a posição 0, né? A posição 0, ela é o 3. Concorda comigo? Consegue enxergar isso? Porque ela parte do eixo, né, do eixo 0, e ela vai até o 7, né? O 7 não está exatamente no eixo 0, ele está aqui, né? Não exatamente, ele não está no eixo 0, né? Não está aqui, ó, na origem, na raiz, né? Ele vai até aqui. Então a gente pode concluir que o S0 é o 3, certo? E o S é o 7, beleza? Então, continuando aqui, né? Então, A é igual a 7 menos 3, né? Concorda? Porque se S é a posição onde ele chega, né? Aqui, no caso 7, e a posição inicial é 3, então, né? S0 é menos 3, que me dá 7 menos 3 dividido por tempo final menos tempo zero. O tempo zero, a gente tem que concordar que é zero, né? Porque se ele sai de um ponto que ele não andou nada, ele vai até um outro ponto, que a gente ainda vai adicionar isso aí. Você concorda que o tempo inicial é zero, né? Porque não tem tempo negativo, pô. Não existe tempo negativo. Então a gente tem que, consequentemente, supor que esse t0 quase sempre não, sempre é zero, né? Porque ele tem que partir de algum lugar, beleza? Então esse t é 5, concorda? Porque se o zero está aqui, ó, o zero está aqui, ó. Ele tem que andar isso tudo aqui, 5 segundos, né? T está em segundos, até chegar lá, beleza? Então, para a gente colocar aqui, então ficaria 5 menos 0, né? Beleza? Com esse 5 menos 0, a gente alcança essa conta aqui, né? Então a gente já conseguiu substituir esses valores aqui. Então a aceleração é igual a 4, né? Porque 7 menos 3 é 4, dividido por 5 menos 0, né? Então é dividido por 5. Que me alcança num... Faz a conta aí. Quando você faz a conta aí, eu vou tomar uma água. Muito bem, é 0,8. Beleza? Então a gente chega nessa conclusão aqui de que a nossa aceleração ela é 0,8. E é legal a gente concluir isso porque a gente conclui que é tangente, né? Então a gente pode já fazer essa assimilação bem mais rápido do que passar por outro processo. Então a gente já pode colocar aqui que o resultado fica 0,8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Essa é a nossa aceleração. Deixa eu grifar ela de alguma forma aqui. Não foi, então vai ficar em branco mesmo, tá bom? Circular. Isso, circular. Em vermelho. Ok? A nossa próxima informação que a gente quer descobrir, vamos supor que a gente quer descobrir a velocidade em 3 segundos. Beleza? A gente quer descobrir isso. Como é que a gente descobriria isso? Por meio de outra função, com base naquela função que a gente já viu, né? Qual função que a gente viu? Essa aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Com base nessa aqui, ó. Velocidade em relação ao tempo. Porque a pergunta é a seguinte, ó. Vou narrar. Qual velocidade no instante 3 segundos, né? Qual velocidade no instante de 3 segundos? Ou seja, qual que vai ser a velocidade desse objeto, dessa partícula, desse caminhão, desse carro, dessa pessoa, não importa. Qual será a velocidade quando o instante for 3 segundos? Ou seja, velocidade em função do tempo. Então a velocidade varia conforme o tempo passa. Concorda? Então a gente vai chegar essa equação aqui de baixo, beleza? Aqui, ó, nessa aqui, ok? Que aqui significa velocidade em função do tempo é igual a velocidade zero mais a aceleração, porque lembra, tangente é igual a gama igual a aceleração, e tempo, ok? Então a gente substitui esses valores que a gente alcançou aqui também. Vou colocar aqui para o lado de uma outra cor e vai ser laranja. Velocidade de t, velocidade em função de t, é igual a 3, mas por que 3, né? 3 porque é em função do tempo que está, então, né, consequentemente, o 3 é a posição inicial, né?
Vamos conversar sobre isso, então. 3 é a posição inicial, concorda? Porque ele vem do zero, né? Lembra disso? Se o V0, né, que a velocidade é zero, né, é 3, a posição inicial é 3. Mais gama, que é a aceleração, ou seja, 0,8, vou colocar aqui, mais 0,8, né, que é a nossa aceleração que a gente já fez o cálculo, vezes t, ok? Continuar essa conta aqui, elaborar mais, né? V em função de 3, porque é o momento que a gente quer descobrir, né? É igual, né, a 3 mais 0,8 vezes 3, né? Por que 3, né? Porque o tempo é consequente, né? Então, esse v em função de 3, aqui é só para a gente identificar, assim, né? Esse 3 aqui, ele não vai sair daí, tá? É só para a gente entender a velocidade em função de que ponto, entende? Então esse 3 aqui é o tempo onde está. Então, é a velocidade em função desse 3. Continuando, né? Então, V3 é igual a... É lógico, né? Faz a conta aí. Então, são 3 mais 0,8 vezes 3. Dá 5,4, 5,4 metros por segundo. Ok? Então, essa é a velocidade quando o instante for 3. Isso você pode aplicar para qualquer outros valores que tiverem numa reta crescente. Se for decrescente, o valor só se torna negativo. Entendeu? Se torna negativo. Simplesmente isso e simples como a vida. Tudo bem? Então, aqui a gente já matou mais um tema sobre cinemática e um pouco de cálculo numérico. Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo desse mesmo vídeo, né? Próximo vídeo não, né? Até o próximo tema. E aqui a gente começa rigorosamente o passo a passo claramente parecido com o que a gente acabou de fazer, só que agora em movimento decrescente, né? Movimento uniforme. Então a gente de novo encontra aquele mesmo caso de a gente conseguir encaixar os triângulos, né? Procurar um triângulo aqui é muito fácil de enxergar um triângulo, né? Então a gente percebe que tem tanto um triângulo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu fazer com isso aqui, ó. Tanto um triângulo aqui, vê? Enxerga? Percebe? Como um triângulo aqui, olha aqui. Caramba, olha. Vê? Um triângulo aqui. Beleza? Tem dois triângulos aqui, duas possibilidades de triângulo. Então vamos descobrir primeiramente, né, a tangente, certo? Então a gente pega essa coisa aqui que a gente já usou, tá vendo? Ó? Sobre a velocidade, S menos S0, eu vou passar para lá. Ó. Passar para cá para a gente não se perder, saber o que a gente está fazendo. Então a gente tem S menos 0 menos S0 dividido por T menos T0. T0. Beleza? Então, essa aqui é a nossa cálculo de tangente, ok? Continuando ela, vamos repor os valores, né? Então, S0, nesse caso aqui, a gente concorda que é 12, né? Porque ele parte do ponto 12 e vai até algum ponto. Mas qual ponto é esse, né? Nesse caso, o ponto é 0, né? Porque se é decrescente, ele vai até uma faixa, é porque ele parou. E se ele parou, ele para aqui, ó. Beleza? Então, você concorda que aqui é 0, certo? Porque tempo é diferente de espaço, né? Então, ele para no... O ponto final dele é o 0, ok? Mas o inicial é 12, porque é decrescente, certo? Então, ele parte de um ponto mais alto, um ponto, um espaço, uma posição, né? Uma posição que normalmente é maior do que o final, e para no 0, ok? Para esse caso, né? A decrescente é geralmente assim. Mas não necessariamente para em 0. Eu podia começar no 12 e parar, por exemplo, na posição final como 11, 7, 8, tanto faz o valor, né? Tanto que seja menor que isso, certo? Então, tangente é igual a
SS, né, que é 0, menos S0, né? Qual que é o S0? 12. Boa. Dividido por T menos T0. Qual que é o T? O T, você concorda comigo que o T é 3, né? Porque é o tempo em função do 12, né? Ou melhor, é isso, um tempo em função do 12. Então, em 3 segundos, a posição fica como 12, né, em metros. Então, consequentemente, a gente consegue repor a mesma coisa. Então, o tempo final é 0. O tempo final é lógico, né? Menos 0. Então, 3 menos 0, porque o tempo final é 0, né? Porque ele parou, então é 0, né? Concorda comigo? Porque em função de 12 é o 3, em função de posição 0 vai ser 0, pô. Em velocidade, o tempo é 0, pô. Entendeu? Porque tá parado, porque é decrescente. Então, se chega no 0, parou. Brecou. O caminhão brecou. Brecou. Beleza? Entendendo isso, a gente continua, né? Então, 12 menos 0. Caramba, vai ser difícil. Vai ser complicado mesmo. Quanto que é 12? 0 menos 12, né, no caso. 0 menos 12, quanto que é? Chuta. É menos 12, né? 0 menos 12 é menos 12. E 3 menos 0. Quanto que dá, né? Então, menos 12. Menos 12 dividido por 3, né? Concorda comigo? Então, a gente recebe o valor de tangente para menos 4. Menos 4, o quê, né? Menos 4, então a velocidade é igual a menos 4. Menos 4 metros por segundo. Ok? Aqui a gente já descobriu uma partezinha da nossa conta. Deixa ele para cá, ok? Então, a gente, sabendo a velocidade, a gente precisa saber a velocidade em função da posição, certo? Então, quando a posição qual que é a posição dele quando o tempo for 4, né? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó, tá vendo? Qual que é a posição quando o tempo for 4, ok? Certo? Quando bater 4 segundos, qual que vai ser a posição, né? Vamos descobrir isso agora, então. A gente usa essa coisinha aqui, cara. A gente usa isso aqui também. Beleza? Vamos aplicar isso aí, então. Novamente, né? Vou fazer de uma outra cor, vou fazer de azul. Beleza? S de T, porque a gente não sabe, né? O correto. 12 menos 4 vezes T. Por que 12 menos 4, né? O 12 é a velocidade inicial. No caso, o V0, né? Que é 12, certo? Ele parte daqui e vai até lá. Agora, menos 4, porque o menos 4 metros por segundo de velocidade, né? Porque essa é a aceleração, certo? Vezes t, que é vezes o tempo, ok? O tempo que a gente quer descobrir, no caso, fica assim, ó, com a equação. 4 igual a 12 menos 4 vezes 4. Opa, vezes 4, porque o 4 é a posição que a gente quer descobrir, certo? Ou melhor, a posição em função do tempo. Então, 4 é o tempo, concorda? Então, continuando aqui. Então, S em função de 4 é igual a menos 4, né? Porque 4 vezes 4 dividido por 12, né? Dá menos 4, né? Menos 4 metros. Então aqui a gente descobre que a posição em função de 4 segundos, né? Dá menos 4 metros. Beleza? E aqui a gente aplica. É legal, né? Porque deu o mesmo valor, né? Deu menos 4 metros nos dois, né? Que legal. Mas tá certo. Você pode aplicar isso com alguma outra conta, não importa. E aqui a gente fecha. Essa aula é bem curtinha até, né? Em comparação com as outras que tiveram 30, 40 minutos. Mas essa aqui é bem simples, bem rapidinho. Isso aqui você já resolve uma boa parte de muitas coisas sobre cinemática e gráficos, né? E é isso aí, beleza? Então, toda vez que você encontrar coisas desse tipo, você aprendeu a fazer aqui, ok? Beleza. Fechou. Até a próxima aula.